Você sabe as principais abreviações utilizadas pela enfermagem por setores, dividida por setores? Não sabe? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar para todos vocês. A aula de hoje será sobre abreviações mais utilizadas pela enfermagem e eu separei para vocês por setores. Vamos começar pelo pronto-socorro, também conhecido como setor de urgência e emergência, onde é a porta de entrada do paciente, onde ele recebe o primeiro atendimento. Vamos começar então pelo FAF, que significa ferimento por arma de fogo. O paciente ele foi baleado, ele foi alvejado e vocês têm que colocar na anotação, podem usar a abreviação FAF. Se o paciente chegar lá com FAB, o que significa um FAB? Ferimento por arma branca, esse paciente ele levou uma facada. PCR, o que significa PCR? Parada cardiorrespiratória, esse paciente apresentou alguma complicação e evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, podemos colocar a abreviação de PCR. RCP, o que significa RCP? Ressuscitação cardiopulmonar, que é utilizado quando o paciente apresenta uma parada cardiorrespiratória. TCE, o que significa TCE? Traumatismo crânioencefálico. O paciente ele sofreu uma pancada na cabeça e sofreu um traumatismo crânioencefálico. ICC, o que significa o ICC? Uma insuficiência cardíaca congestiva. O paciente chegou lá no hospital, ele chegou descompensado, está vendo que o paciente está com dificuldade para respirar, às vezes ele está com edema nos membros inferiores, então é uma insuficiência cardíaca congestiva. O que vocês precisam saber é que pode ser utilizado a abreviação ICC, ok? Agora vamos para o EAP. O que significa EAP? Edema agudo de pulmão. O paciente chegou lá no hospital com desconforto respiratório, às vezes ele está apresentando uma secreção lá meio rósea, ele está com dificuldade para respirar, então esse paciente ele apresentou um edema agudo de pulmão, foi constatado depois dos exames. Então pode-se colocar o EAP. HDA, o que significa HDA? Hemorragia digestiva alta. HDB, o paciente está apresentando sangue nas fezes. O que significa o HDB? Hemorragia digestiva baixa. Então para hemorragia digestiva baixa, pode colocar a abreviação de HDB. IAM, o que significa infarto agudo do miocárdio. O paciente chegou lá no hospital apresentando um IAM, um infarto agudo do miocárdio, correu um eletro, verificou o eletrocardiograma, colheu enzimas para verificar, constatar realmente se esse paciente apresentou um infarto agudo do miocárdio, foi constatado. Na anotação vocês poderão colocar a abreviação de IAM, tá ok? Agora as próximas abreviações serão sobre o setor de UTI, que é a unidade de terapia intensiva e enfermaria. Mas antes de passar essas abreviações, o meu nome é Marcelo, eu sou do canal Arte da Enfermagem. Peço para que você se inscreva no meu canal, deixe aquele like, eu tenho certeza que isso vai agregar muito na sua vida profissional e acadêmica. Muito obrigado! Abreviações utilizadas na unidade de terapia intensiva, UTI, nós temos a PAI, que é a pressão arterial invasiva, por onde é puncionada uma artéria do paciente para verificar a pressão em tempo real. PVC, pressão venosa central, por onde também é verificado a pressão em tempo real desse paciente por um acesso central. BIA, balão intraórtico, tem a finalidade de tirar a sobrecarga do coração, aumentando o fluxo sanguíneo nas artérias coronárias. PIC, pressão intracraniana, se faz lá uma craniotomia, tira um pedacinho do crânio da pessoa, coloca-se um cateterzinho para avaliar a pressão na caixa craniana desse paciente. BIC, bomba de infusão contínua, por onde é administrado a maioria das drogas vasoativas. IOT, intubação orotraqueal, o paciente tem rebaixamento de nível de consciência ou está apresentando uma dessaturação e precisa ser intubado, então é realizado o IOT, intubação orotraqueal. TQT, traqueostomia, o paciente fica muito tempo com essa intubação orotraqueal, precisa se realizar uma traqueostomia. SNE,
sonda nasoenteral, por onde é passada uma sonda nesse paciente que vai receber um aporte calórico, por ele não ter a possibilidade de estar se alimentando por via oral. SVD, sonda vesical de demora, é passado um catéterzinho, uma sonda via uretral nesse paciente para balanço hídrico, tá? A principal função é para o balanço hídrico desse paciente. Agora nós iremos falar sobre as abreviações na enfermaria. SSVV significa sinais vitais. Dentro desses sinais vitais nós temos PA, pressão arterial, AFC, frequência cardíaca, FR, frequência respiratória e o T, temperatura. Agora, falando sobre as vias de administração, nós temos a VO, que é a via oral, EV, endovenosa, SC, subcutânea, IM, intramuscular e o AVP, que é o acesso venoso periférico, por onde é realizado a endovenosa, tá? Agora iremos falar sobre a localização dos membros. MMSS, membros superiores. Se eu quero falar dos dois membros, eu coloco MMSS. Agora, se eu quero especificar qual membro, então o paciente ele está com um acesso venoso periférico no membro superior direito, significa MSD, que é membro superior direito, ou MSE, membro superior esquerdo. Membros inferiores. Se eu quero falar dos dois membros inferiores do paciente, eu vou colocar o que? MMI, que significa membros inferiores. Eu posso falar que esse paciente ele está apresentando um edema. Os dois membros inferiores desse paciente está apresentando inchaço. Então ele está com edema. Então eu coloco edema em MMI, que significa membros inferiores. Se eu quiser especificar qual membro, o paciente apresenta um edema no MD, significa membro inferior direito, ou o paciente está apresentando um edema no MIE, no membro inferior esquerdo. Essa foi a aula de hoje sobre abreviação. Espero que vocês tenham gostado e aguardo todos vocês numa próxima aula.